Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao Poção Mágica de Gabi. Hoje estou entrando aqui pelo Instagram e o Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aí com umas novidades. Então, primeiro me apresentando, meu nome é Gabriele Tubbs e eu sou estruturadora emocional quântica e nutricionista. E aí vamos a uns recadinhos, né? Não é bem uma novidade, é recadinhos. Então, o Poção Mágica de Gabi, a partir dessa semana, eu vou estar conectando aqui pelo Instagram, pelo Facebook, tá? E aí depois ele vai ficar liberado no YouTube, tá? Pra quem tá chegando agora, pra quem já conhece, vinha assistindo o Poção Mágica de Gabi pelo YouTube, logo mais ele vai ser colocado lá. Tá? Então hoje esse recadinho aí pra gente começar e a gente fica aqui pelo Instagram e pelo Facebook, tá? Qualquer coisa aí vocês me avisem como está o som, tá? Lembrando também que para quem quiser conhecer a bioconexão, que é a principal técnica que eu utilizo no desenvolvimento de estruturação emocional, que a pessoa passa semanas, né, num processo terapêutico comigo. Aqui embaixo na descrição aqui do vídeo, do canal do YouTube, desse vídeo, eu tenho ali um link que te leva direto para fazer esse agendamento. São poucas vagas nesse formato, com aquele valor especial, tá? Mas aí vocês podem fazer em contato para a gente ver disponibilidade, tá? Então é uma possibilidade para quem quer conhecer. Já pelo desenvolvimento de estruturação, então a gente faz um trabalho mais completo, em que a gente passa pela bioconexão, sim, diversas vezes. Então lembrando que a bioconexão, ela é uma técnica terapêutica que ela vai te auxiliar no aspecto de quebrar bloqueios, né, energéticos. Deixa eu só arrumar aqui, gente, desculpa, só um minutinho. De bloqueios energéticos e travas, tá? E como ele mexe no corpo, além do corpo físico, nos nossos outros corpos, os corpos sutis, então o nosso corpo etérico, o corpo emocional, mental, então a gente desfaz emaranhamentos de cicatrizes energéticas que haviam ficado. Porque vamos dar um exemplo. Quando você faz uma cirurgia, né, seja eletiva ou alguma coisa de emergência, você vai ter um corte, por exemplo, no corpo físico. Só que esse corte, ele corta a tua aura, né, que é uma parte do invisível dos outros corpos que estão aí ao nosso redor, tá? Então a bioconexão atinge essas camadas, essas partes do nosso invisível, fazendo esse desmanchar de cicatrizes energéticas, tá? E além disso, uma possibilidade de expansão de consciência, porque você chega em contato com a sua origem. Então, no desenvolvimento, a gente passa por essa parte, gente, e fazemos a parte do desenvolvimento com a nutrição, principalmente para quem quer ver alguma questão de ansiedade, alguma coisa relacionada à depressão, que está relacionada ao ganho de peso, com frustração, enfim, tudo mais, tá? Então, gente, o nosso tema de hoje do Poção Mágica de Gabi, que a gente está transmitindo aqui do Face, do Instagram, é sobre a depressão mascarada. Então, na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre o processo de depressão como um todo, tá? E hoje eu vou trazer para vocês um pouco mais de informações sobre a depressão, mas aquela depressão que a gente vê as pessoas e tá tudo bem, tudo tranquilo, mas ela tem sim indícios de um início aí de depressão. E como ela tá mascarada, é mais perigosa ainda e deve-se ter mais atenção, porque tem grande risco. A pessoa ela não tá se identificando nesse processo, tá? Então, gente, vamos começar falando um pouquinho sobre essa depressão mascarada, tá? E aí a gente segue aí até o final. Para quem ficar comigo até o final, a gente vai fazer ainda uma meditação, tá? Então vamos lá. O que é essa depressão mascarada, né? Então, só lembrando um pouquinho que no Poção Mágica de Gabi da semana passada, eu trouxe bastante detalhes aí sobre todo esse processo de depressão
E também posts essa semana, quem me acompanhou no Instagram, que trazem, né, de uma forma muito detalhada, digamos assim, a parte de todo o processo de depressão. Então vamos resumir, gente, o que é depressão? Depressão nada mais é do que um processo de frustração e raiva que faz com que a pessoa entre gradativamente nesse processo bem complexo, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é e o que tem por trás de uma frustração, o que tem por trás dessa tal raiva, né, que eu comento com vocês, tá? Então, é até essa semana que eu comentei desses posts, né? Então vamos detalhar. Então, quais são os aspectos? Então, por exemplo, aquele apego em relacionamentos, que é aquela sensação de posse, né, de é meu, né, e aí assim, se a gente for analisar, por mais que doa escutar isso, não é seu, ninguém é de ninguém, no sentido de que cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem as suas escolhas e a pessoa vai ficar livre para fazer as escolhas dela. A outra pessoa, né, ela não vai querer ficar num relacionamento em que ela esteja se sentindo presa. Então, a pessoa que está do outro lado, neste tal de apego aos relacionamentos, né, ela na verdade não sabe quem ela não sabe o que ela gosta de fazer. Então, diversas coisas que tem por trás disso que ela não leva a este apego ao relacionamento, tá? Uma das coisas até que eu comentei com vocês essa semana no post do Instagram, eu contei um pouco da minha história, né? Trazendo aí questões bem pontuais no momento da minha vida, que 3 coisas aconteceram, né, no mesmo momento e que me levou realmente a cair num processo de depressão muito sério, e eu precisei de bastante ajuda ali naquele momento, e eu até descrevo isso ali. Então, um outro motivo que leva as pessoas a terem uma depressão é essa raiva por perda. Então, vamos fazer um link, né? Quando eu estava falando agora de apego em relacionamento, então a pessoa, ela está totalmente apegada, e ela, no momento que ela perde esta pessoa, isso gera um processo de raiva, tá? Gera um processo de raiva porque ela se sente só, ela tem dificuldade, ela estava tão dependente emocionalmente dessa situação de relacionamento que ela tem dificuldade de se adaptar no meio social, com as pessoas da família e todo esse conjunto. Chega a ser, como eu digo assim, e eu já passei por isso, é uma dor física. Eu sentia uma dor física no meu peito, de fato, pela dor. Eu sentia uma dor por uma sensação de vazio, uma sensação de angústia horrorosa, profunda, que eu não sabia de onde vinha aquilo. E era uma sensação de vazio no peito, a ponto de que, de fato, eu cheguei a sentir mais de uma vez, diversas vezes, uma dor, de fato, física no peito. E era uma dor assim no coração. De tanto assim, ciúmes, medo de perder, esse apego e todo esse conjunto, né, de situações que foi me levando para o processo de depressão. Porque, como eu fiz um link também essa semana com a nutrição, o que vai acontecendo quimicamente no nosso cérebro? Então, no nosso cérebro, a gente tem a produção de neurotransmissores que vão produzir a serotonina, a dopamina, que são neurotransmissores relacionados com essa sensação de prazer, de bem-estar, né, toda essa sensação. Então, com o constante sentimento, desses sentimentos que eu tô comentando aqui com vocês, que estão relacionados à depressão, quimicamente vai tendo uma baixa destes neurotransmissores, tá? Por isso que no processo como um todo, a pessoa vai para o processo medicamentoso, precisando repor, de fato, esses neurotransmissores que vão gerar essa sensação de uma forma falsa, porque não é endógeno, né? Não é uma produção do próprio corpo, do próprio organismo dessa pessoa. É exógeno, vem de fora, vem através de um comprimido, de um medicamento que a pessoa recebe, tá? Então, quando nessa semana eu também trago um post que fala sobre
a depressão e a nutrição é porque, de fato, nós temos nutrientes que formam o nosso corpo. Como eu sempre digo, nós somos um big laboratório de química. Então, nessa composição química do nosso corpo físico humano, eu sempre digo que nós somos feitos de nutrientes, né? Então, nutrientes que vão compor as nossas células e auxiliar que, bioquimicamente, todas as células funcionem na sua fisiologia, ou seja, na sua função. Cada nutriente, cada componente, conjunto dos nutrientes vão formar cada substância que nós temos no corpo e cada uma delas tem a sua função. Então, para a gente ter a formação desses neurotransmissores, serotonina e dopamina, por exemplo, nós vamos ter através desses nutrientes. E tem alguns que são mais envolvidos nesse processo, né? Então, assim, por exemplo, a vitamina D, a vitamina C, o complexo B como um todo, o zinco, o cobre, o magnésio, são nutrientes que auxiliam na composição e na solidificação, não seria essa a melhor palavra, mas vamos lá, que auxilia o conjunto fisiológico cerebral, tá? Auxiliando nas sensações de prazer. Por quê? Porque a gente vai ter uma produção adequada de dopamina, de serotonina, que vai estar ali ficando na fenda sináptica, tá? Gerando um processo excitatório, que a gente diz da fenda, tá? O ômega 3 também está envolvido nesse processo. Então, são diversos nutrientes que um médico, um nutricionista funcional ortomolecular vai auxiliar junto com a prescrição. Só que, como eu sempre digo, a pessoa sozinha de um processo terapêutico, ela não sai, por mais que ela tome a medicação ou que ela reponha com esses nutrientes, né? Porque, como eu já expliquei em outro vídeo, quando nós temos na composição, né, o medicamento, chega um período, né, que com o processo terapêutico a pessoa consegue começar a desmamar desse medicamento. E aí, pela nutrição, a gente vai entrando com esses nutrientes. Então, a gente vai fazendo um trabalho casado, né, um trabalho em parceria para que auxilie esse paciente. Só que o paciente, ele de fato, ele só vai se libertar completamente dessa situação de depressão, gente, quando essa pessoa passar a se autoconhecer. Então, entender quem ela é, qual é a missão, o que tem para fazer aqui. Como eu sempre digo nos meus vídeos, gente, ninguém tá aqui a passeio. Ninguém desceu assim, pronto, eu vim tirar umas férias no planeta Terra. Só que não, né, como dizem. Então, assim, não, gente, porque assim, cada um de nós tem sim uma missão, algo para fazer e para contribuir com as pessoas, cada um dentro do seu papel, de acordo com o propósito. É como se lá em cima, antes de você nascer, você fez um acordo, um contratinho básico, e você vem, olha, eu desço lá e eu vou fazer tais e tais coisas. Só que você vem apagado, digamos assim, e você não lembra. Então, por isso que você tem que buscar se autoconhecer de fato para ir para o seu caminho. Então, vamos começar a fazer alguns links, né? Porque eu venho falando aqui da depressão diagnosticada, dos sintomas ali muito claros que todas as pessoas reconhecem. Mas, gente, na depressão mascarada, aí é que são elas. Por quê? Porque, vamos lá, uma pessoa que tá sempre de preguiça, ela acorda, ela fica meio desorientada, deslocada, ela não sabe bem o que ela vai fazer, o que ela tem que fazer, enfim, ela se sente muito desmotivada, como se ela não tivesse, ou talvez não tenha, de fato, sonhos e algo a realizar. Sonhos, quando eu digo sonhos pessoais, né? Porque uma coisa é num relacionamento a pessoa ter o sonho do casal, ok, ou da família, mas mesmo que ela tenha um relacionamento, um casamento, não importa, existem os sonhos pessoais. O que a Gabriele quer, né? O que o Beto quer, o Beto que está nos assistindo. Então, o que cada um quer e tá ansiando ali, que vem da alma, é aquele sonho de alma, né? Então, a pessoa que ela tá naquele processo ali de preguiça e tal, muitas vezes ela tá desmotivada, falta de motivação, por falta de autoconhecimento, por não saber de fato quem ela é. Outra questão que está relacionada também a essa questão de preguiça
Recalques, vamos traduzir recalques, né? Quando ela não se reconhece em algumas questões e vê no outro, critica o outro, julga o outro, né? E aí eu sempre explico que quando a gente olha para o outro e a gente está olhando, apontando o dedo, julgando, criticando, a gente tá com um espelho na nossa frente, porque nada mais é essa pessoa que a gente está olhando, ou com um grande elogio, ou com alguma crítica e julgamento, seja declarado em decreto, palavra, né? Mugar aí que entrou agora, sempre falou bastante de decreto, a gente falava isso, nem vou contar quanto tempo para vocês, que a gente foi colega de faculdade. E aí, o decreto, então o pensamento tem a força, a palavra tem, o decreto é a solidificação dessa emanação do seu pensamento, tá? E aí, quando a pessoa tá olhando para essa outra pessoa, nada mais é que um conjunto aí de recalques que ela não vê, não se reconhece, mas ela está nada mais do que projetando no outro essas suas situações. Um outro aspecto, né, envolvido com a parte dessa depressão mascarada é aquele dormir. Não sei se vocês já viram pessoas que elas começam a dormir muito tempo. E vamos lá, eu contei para vocês essa semana um momento da minha vida que eu falei, caí em depressão. E agora, falando sobre essa questão do dormir, eu me lembro, gente, que... Aliás, até foi numa outra época, nessa época que eu contei para vocês lá no post escrito, que eu contei das 3 situações, eu tava dormindo muito, gente, eu dormia muito mais de 12 horas, umas 14 horas, e eu naquela época, imagina que eu achava que eu tava entendendo que eu estava com depressão, de forma alguma. As pessoas em volta, minha psicanalista, eu já estava com psiquiatra, todos eles já estavam entendendo o processo, porque nós profissionais nós acabamos vendo, enxergando, né, o que o paciente, o cliente está passando. Mas eu que estava naquele processo, naquele momento, eu não enxergava. E um outro momento que eu lembro que eu passei, e era uma depressão mascarada, não cheguei a ter essa declaração, estou com depressão, preciso de ajuda, preciso sair dessa, foi quando eu tive um tempo que eu morei fora do Brasil, e quando eu voltei, eu estava em Porto Alegre ainda e eu tinha esses processos. Eu lembro que eu chegava a dormir 16 horas. Então, eu já falei aqui, de 2 aspectos. Preguiça, né, em diferentes situações, e o dormir, esse dormir demasiado, configura também essa questão da depressão mascarada. Então, fiquem atentos, às vezes em casa, né? Porque qual é o objetivo aqui? A gente está falando de um processo que ele está oculto, entre aspas, mas quem convive com as pessoas podem observar, e é um ponto de atenção para você até auxiliar aquela pessoa, tá? Então, esse dormir demais. Um outro ponto interessante da gente observar é a questão de fugir, a fuga das responsabilidades. Então, a pessoa tem responsabilidades, vamos lá, responsabilidade de trabalho, algumas tarefas em casa, que compartilha as tarefas com outras pessoas da família, e ela começa a fugir destas responsabilidades. Por exemplo, do trabalho, ela começa a fugir das responsabilidades de trabalho, porque, de novo, gente, eu giro e eu caio no mesmo lugar. Que eu sempre vou dizer para vocês que enquanto você não se conhecer, enquanto você não sabe quem você é, você vai... Eu fico girando e falando sempre isso, em todos os vídeos vocês vão ver em algum momento eu falando isso. Mas você vai também, a pessoa fica girando como se fosse em torno de um eixo, porque ela não sabe para onde ir. É diferente quando a pessoa sabe quem ela é, entendi. Eu entendi agora qual foi aquele contratinho que eu fiz, que eu assinei, que eu desci aqui na terra para fazer. E aí, quando ela entendeu isso, ela começa a seguir reto, numa estrada reta e tudo flui. Agora, quando não sabe, vai lá. De novo, o autoconhecimento. Então, quando a pessoa começa a fugir das suas responsabilidades, o que acontece com ela? É porque ela ainda não sabe quem ela é, tá? E aí, outro ponto que acontece muito, que a gente vê muito, quando ela não sabe o que ela quer, o que ela gosta de fazer,
né? Por quê? Porque às vezes a gente observa, a pessoa começa um relacionamento. De novo, eu tô dando exemplo do relacionamento. E ela chega sábado, domingo, ela fica, tipo, à disposição da pessoa, da parceria, do companheiro, companheira. Por quê? Porque ela não tem as atividades fixas dela, ela não sabe quais são as atividades que ela gosta, então ela vai mudando de atividades de acordo com quando ela muda em diferentes situações, de acordo com a pessoa, o que a pessoa pode, o que a pessoa faz, porque ela não sabe o que ela gosta de fazer, tá? Então isso faz parte sim do autoconhecimento, e aí ela acaba fazendo o que o outro quer. Quando a pessoa faz o que o outro quer, vamos voltar ao que eu comentei no início, vai gerando com o tempo raiva, e daqui um pouco, pum, aquilo explode de fato. Então, é um outro fator. Outro fator que está bastante ligado também, essa parte mascarada, para quem está observando aí, de olho nas dicas que eu tô dando e que então vai poder observar o pessoal em casa, é um relaxamento pessoal. O que é relaxamento pessoal, gente? É todo o conjunto de se autocuidar. Então vamos lá, se autocuidar tem um monte de coisa envolvida com isso, tá? O se autocuidar pode ser a questão de higiene pessoal, gente, pode ser. Só que a pessoa, e é o que é o ponto do mascarado, a depressão mascarada, a pessoa tá tão deprê que ela não percebe, que ela não tá se preocupando, então uma vaidade de vestir uma roupa que tá combinando, de repente ela bota uma roupa que combina, uma peça, sei lá, uma estampa e a outra com outra estampa, enfim. Pode parecer bobo o que eu tô falando, mas não, porque quando a gente tá atento com a gente mesmo, a gente tá no autocuidado, a gente no mínimo, eu não tô falando de riqueza, de nada disso, mas eu tô falando em se auto-amar, gostar de si mesmo e querer pelo menos estar bem perante os outros ou bem pra si mesmo. Porque como eu falo, você vai se arrumar pra você em primeiro lugar. Eu tenho muitas clientes mulheres, né, pacientes mulheres, é a maioria de fato. E aí é sempre esse autocuidado, essa questão de se autovalorizar. Então aquela pessoa começou, não dá muita atenção, de repente até pula o banho, né? Não tá se vestindo, não tá se preocupando em higienizar, em separar as roupas sujas, as roupas limpas. Então tô dando alguns exemplos básicos mesmo de cuidados pessoais, de unha, mulher, de estar com a unha arrumada, de estar com a unha bonitinha, mesmo que não vá fazer fora, mas dá uma ajeitada. Isso é se autocuidar, tá? Então aquela coisa de se arrumar é uma questão que vai gerar uma satisfação pessoal, no mínimo isso, né? E aí a pessoa que está já com esses indícios de uma depressão, ela de fato já não está mais tendo esse cuidado. Então, gente, acaba que essa parte de depressão, ela tem muita coisa disfarçada, inclusive uma compulsão, tanto alimentar quanto compulsão de compras, tá? Pode também estar ali disfarçando que a pessoa tá lá comprando, como se ela estivesse preenchendo. Lembra daquele vazio que eu falei de quando a gente sabe que a pessoa está com a depressão? Só que quando a gente olha nesse disfarce, uma compulsão de compras, ela não deixa de estar. Que buraco tá preenchendo, né? Que buraco você quer tapar? Vamos lá, compulsão alimentar. Que buraco é esse que você quer tapar? Por um abandono, por uma rejeição, tá? Então, essas compulsões de compras, de comida, pode já tá dando esses indícios, tá? Gente, quem tá assistindo aqui ao vivo comigo, se quiser comentar alguma coisa, se quiser interagir, tá? Principalmente Poção Mágica de Gabi, a ideia é essa, conversar com vocês, e vocês até trocarem uma ideia comigo, trazerem alguma questão pessoal que a gente possa conversar, né? E é por aí, é essa a ideia, tá? Então fica o convite, quem quiser me dar uma banadinha, me manda um oi, a gente começa trazer aí algumas questões, tá? E quem tá assistindo esse vídeo depois no YouTube, pode me deixar comentários pra gente interagir também, me contar de onde você tá falando, tá? Então, outros aspectos dessa parte dessa depressão disfarçada, né, é a verborragia. O que é verborragia, gente?
como se fosse vomitar pela boca. Daria para resumir isso, fica feio, né, gente? Pois é, fica. É aquela pessoa que ela começa a falar e ela chega a atropelar as outras pessoas, porque ela simplesmente ela não dá espaço para o outro falar, para o outro dar a sua opinião no que seria uma conversa, que se torna um monólogo, né? Então, essa verborragia, ela demonstra uma ansiedade ali por trás e já indícios desse disfarce de uma depressão, porque ela tem, no fundo, ela tem um vazio tão grande no peito, pela aquela falta de autoconhecimento, tudo aquilo que a gente comentou, que a gente falou aqui, que ela precisa, para mascarar isso, para tapar o sol com a peneira, falar. E ela muitas vezes fala, e ela não percebe que, na verdade, tá todo mundo percebendo, tendo um outro olhar. Essa pessoa nesse momento de verborragia, ela acha que ninguém tá enxergando, tá todo mundo, tá escondido, ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo que a sensação que essa pessoa tem, ela não percebe que as outras pessoas estão se dando conta do que está acontecendo com ela, porque mesmo que uma outra pessoa não seja, quem for terapeuta, quem é da área, é fato, mas mesmo outras pessoas, né, o de fora, a pessoa percebe. Então, só que a pessoa que está já com uma depressão disfarçada e que fala, ela não percebe isso, tá? Gente, vocês estão me deixando falar sozinha aqui, hein? Vamos interagir comigo, ó. Brincadeira. Brincadeira não, mas pode falar. Só pra dar uma descontraída, gente. Eu tô me sentindo aqui falando sozinha. Bora conversar comigo. Eu tô falando aqui, nós estamos aqui. Aqui no Facebook tá meio torta a câmera, né? Eu tô um pouco longe, ó. Mas vocês estão pertinho de você, ó. Minha mão aqui. E aqui no Insta eu tô mais perto, que é do Insta que eu vou botar depois lá no YouTube. Aliás, gente, me sigam no YouTube, porque o recadinho que eu dei no início de que eu estou fazendo live aqui pelo Insta e pelo Face, o YouTube, como eu não tenho 1000 inscritos ainda, eu tenho que usar alguns aplicativos para entrar lá. Então, por isso eu convido vocês, se inscrevam lá no canal do YouTube, o nome é Doutora Gabriele Tubbs, Estruturação Emocional, e mandem para os amigos pra gente fazer um mutirão para levantar aí esses 1000 inscritos aí, tá? Vamos voltar, que eu tava comentando então dos sinais da depressão disfarçada, e tem mais sinais, né? Então vamos lá, o que eu já falei para vocês? Eu vou fazer um resumo no final, tá? Porque eu já falei quem tá entrando e alguns entram e saem e voltam, né? Eu vou dar um resuminho no final de todos os sinais que eu falei de depressão disfarçada, porque assim, qual é o objetivo? Muito fácil eu falar pra vocês, como foi Poção Mágica de Gabi na semana passada, eu falei sobre depressão, legal, aí a pessoa tem diagnóstico, ela toma remédio e tudo mais, tá tudo ótimo. Só que quando a gente não percebe esses sinais da depressão disfarçada, às vezes tem muitas pessoas familiares, enfim, que a gente convive e a gente não tá se dando conta que aquela pessoa não tá legal. Então, hoje falar de depressão disfarçada é isso, tá? Abram o olho, fiquem de olho em pessoas da intimidade mesmo. E aí, com todo o jeitinho, você precisa encaminhar essa pessoa para uma ajuda. Porque aí nós temos o ponto de que também quem é da família não necessariamente tem aquela abertura muito fácil e tranquila de posicionar o irmão, a irmã, a mãe, depende muito do relacionamento, porque a gente entra em todo o quesito de relacionamento familiar. Então, nem todos estão aptos a receber, olha, você tá aí com depressão, não, calma, seu familiar talvez não aceite o seu pitaco, entre aspas. Então, se você conhece esse familiar e você tá observando que tem esses sinais de depressão disfarçada, você vai ter que analisar qual vai ser a melhor forma de você encaminhar essa pessoa para uma ajuda. Ver se de fato é você mesmo que está me assistindo, que vai ser a pessoa que vai conseguir ter acesso a esta pessoa, a esse teu familiar, porque de fato às vezes não é a maior facilidade.
Vamos continuar aqui os outros tópicos dos sinais aí da depressão disfarçada. Então, outro deles é a pessoa começa a acumular coisas, tá? E acumular, colecionador, e coleciona um monte de coisa. Ela tá, de novo, vamos lá que eu vou falar de novo no vazio. Que vazio é esse que ela quer preencher? Porque quando há pouco eu falei em, como se chama? Compulsão por compras, né? Compulsão por compras, ela vai estar nesse sentido de mascarar um vazio. Então, quando ela está acumulando coisas, colecionando coisas, o que ela vai ter? Vai ter essa parte de que vazio é esse que quer preencher, tá? Deixa eu ver aqui que a gente tem a Andréia falando pra gente um recadinho no Face. Eu vou ler pra vocês que estão aqui no Instagram e YouTube me vendo, tá? Andréia Machado. Oi, Ideia! Ela falou, adorei, Gabi, eu tomo lítio, mas não esqueço o remédio que faz a diferença, diferente camadas, atividades. Se não fizer atividade, não adianta tomar remédio. Para liberar endorfina, que é o hormônio da felicidade. Peraí, tem que fazer exercício. Ah, sim, a Deia tá comentando com a gente que ela toma, né, lítio. E não sei há quanto tempo toma, se ela quiser comentar aqui com a gente. E aí ela tá falando e lembrando uma coisa bem legal pra gente aqui. Que mesmo que a pessoa esteja já no tratamento de depressão, tome medicamento, ela tá lembrando da atividade física. Por quê, gente? A atividade física, de fato, ela vai ter todo um papel importante, que ela até comentou aqui da liberação de endorfina, que vai estimular ainda mais a parte da sensação de bem-estar, de felicidade, tá? E como eu falei lá atrás, daí depois dá uma olhadinha no YouTube, que você vai pegar o início da live, que eu tava comentando, da interação dos neurotransmissores, né, no nossa bioquímica cerebral. Então, o lítio vai fazer sim o papel químico dele, mas você ter uma boa alimentação, você fazer exercício físico, com certeza. Obrigada, Deia, pela contribuição, viu? E é isso aí, gente. Podem deixar aí os recadinhos, a gente vai conversando. Um outro ponto, além desse acúmulo de coisas, né, é a questão do descuido mesmo, da pessoa ser meio descuidada com ela mesma, desleixado, que eu já comentei um pouquinho antes, tá? Então, todos esses fatores, né, às vezes tá isso realmente relacionado à questão do autocuidado e a pessoa não tá cuidando dela mesma, já são esses indícios. Claro que, gente, isso são graus bem elevados, tanto é que eu dei o exemplo da pessoa não tomar banho, né? Então parece um detalhe, pode ser uma depressão disfarçada com um conjunto de outras coisas que eu já citei até aqui, tá? Então, resumindo aí, esses sinais da depressão, tá? Vamos lá, o que eu comentei com vocês desde o início. Então, o que pode estar ali disfarçado? Preguiça. Vamos lá, vamos abrir essa preguiça. Por que pode estar a pessoa com preguiça? Eu digo assim, a pessoa tá todo dia com preguiça, é a santa preguiça, ela é conhecida como preguiça. Então, assim, e digo assim, muito conhecida como preguiça porque até a família pega no pé. Então, como? Por quê? Falta de motivação, porque ela não sabe quem ela não sabe quais são seus sonhos pessoais, ela não sabe qual é a missão dela, tá? E uma preguiça porque tem aí recalques mascarados e ocultos aí no comportamento dessa pessoa. Outro ponto, dormir demais. Então, esse dormir demasiado, a pessoa dorme 14, 16 horas, como assim? Por que ela tá dormindo? Ela tá fugindo de quê, né? De novo, ela não sabe quem ela é, então ela prefere dormir para não estar aqui, então ela dorme. Então ela ainda não tem um diagnóstico de depressão, mas a gente já começa a olhar, e aí ficam de olho vocês aí no pessoal em volta, tá? As fugas de responsabilidades, tá? Terceiro ponto que eu citei para vocês, então, de novo, porque vai acabar fazendo o que os outros querem, porque não sabe bem o que quer. A questão de relaxamento ou de
de estar descuidado consigo mesmo, descuidado com a sua higiene pessoal, com a sua vaidade, com a sua satisfação e cuidado pessoal, tá? Então, quarto ponto, tá? Quinto ponto que eu comentei com vocês, compulsão por compras, compulsão por comida, preenchendo o vazio, também nos dá um alerta, sinal vermelho, tá? Verborragia que eu comentei com vocês, a pessoa sai atropelando e falando aí com todo mundo, pra todo mundo, sem respirar, sem deixar a pessoa falar. Vou respirar, brincadeira. Então, a verborragia, tá? Outra questão, a sétima que eu comentei com vocês, a pessoa começa a acumular coisas, já fica de olho, colecionador, tá? Claro que a pessoa pode ser colecionadora a vida inteira, tudo bem, são outros aspectos que tem ali, mas começou a somar outros desses 7 sinais que eu comentei com vocês, vamos analisar o conjunto, observar o comportamento dessa pessoa, direcionar essa pessoa para uma interação social, ver como é que vai ser essa adaptabilidade dessa pessoa, tá? Ou mesmo como ela vai reagir de fato nessa parte de convivência mesmo com o outro, tá? Então, tudo isso vai deixando indícios de depressão. E aí, de fato, você já está bem desconfiado, essa pessoa caracteriza diversos desses indícios que eu comentei aqui. O que tu começa a observar mais? Crises de angústia, como eu falei lá no início, aquela dor no peito, aquele vazio, aquele medo de perder pessoas, coisas, trabalho, etc, tá? E aí, então, ou seja, gente, tá tudo interligado por uma falta de conhecimento dos sentimentos que a pessoa não sabe lidar, e porque ela não sabe lidar com os seus próprios sentimentos, que ela nem sabe quais são, porque ela não se conhece o suficiente para se auto-entender, tá? Isso vai gerando raiva e frustrações. E aí, de fato, lembram que eu comentei, quanto mais positivar, entre aspas, quanto mais sentir esse tipo de sentimento, vibrar eletromagneticamente, raiva, frustrações, o que você está vibrando? Sentimentos e emoções de baixa energia, tá? E aí, consequentemente, você também vai prejudicando, porque você está enviando uma mensagem para o seu corpo, que faz a produção dos neurotransmissores, e você está enviando uma mensagem para o seu corpo de que você está ali naquela deprê, e aqueles neurotransmissores começam a baixar. Quimicamente, depressão está instalada, tá? Então, o trabalho e o conjunto integrativo para tratar uma pessoa que esteja com depressão é muito importante, tá? É muito importante porque ou ela vai fazer pelo processo da fala, que é interessante, eu trabalho com outras técnicas que são bem pontuais, é legal, mas muitas vezes a pessoa precisa falar, ela precisa se ouvir e colocar algumas questões para fora. Então, a psicanálise ela vai entrar de uma forma bem interessante, tá? A parte integrativa, sim, traz possibilidades de a pessoa, através de técnicas integrativas, ela ter mais considerações para incluir no tratamento dela, porque técnicas dessa forma, elas vão no ponto. Então, por exemplo, depressão, na bioconexão a gente consegue, vamos buscar ali direto o ponto de origem da depressão. Claro que num processo mais drástico, a pessoa não necessariamente ela vai conseguir em uma sessão resolver, mas ela já consegue acessar sim, e no momento que ela traz para a consciência, tem aquele entendimento daquela situação, ela é o que a gente chama de despertar da consciência, de expansão da consciência. Ela começa, dá aquele clique, né, de despertar, tá? Então, resumindo, já resumi os sinais e sintomas, resumindo, vamos dar uma solução, né? Só falamos aqui de problema, né, gente? Então, olha só, o que é uma coisa legal pra gente ter de olhar, né, para uma solução dessa situação de uma depressão que você já tá vendo que tá mascarada, né, de alguma pessoa ou em você mesmo. Daqui a pouco você tá me escutando e você identificou alguma dessas questões, você que tá me ouvindo também depois no YouTube, tá? Então vamos lá, buscar se autoconhecer. Como que você vai fazer isso? Você tem que começar a buscar, a descobrir o que você gosta de fazer.
Gente, se pergunta, o que me faz feliz? O que eu gosto? O que preenche o meu coração? Busca lá no seu arquivo de memórias situações, momentos da sua vida que você teve momentos de felicidade verdadeira, que você teve momentos importantes no seu processo natural aí de como ser humano, que você gosta de fazer, considerando de fato o que você gosta de fazer e não necessariamente o que o seu parceiro gosta de fazer ou parceira, então sabendo bem o que você gosta, né? E uma questão bem interessante de se observar é que muitas vezes a pessoa que está nesse processo depressivo, essa pessoa não dá o braço a torcer, ela tem um orgulho tão grande que ela prefere ficar ali firme no orgulho, sem se curar, do que dar o braço a torcer para outra pessoa, tá? Por quê? Porque a sensação que ela tem lá no íntimo dela é de que se ela der esse braço a torcer, digamos assim, é como se ela fosse transparecer ao outro que ela está sendo fraca, né? Então, quando a pessoa se vê nisso, é bem complicado. Então, uma das questões importantes, então, vamos lá, saber o que você gosta de fazer, o que te faz feliz, liberar esse orgulho, né? Começar a ter um entendimento para que você tenha uma liberação desse orgulho, para que você consiga se encarar, olhar para si mesmo, olhar para dentro. Então, buscar dentro de você todas essas questões e aceitar de verdade, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, o que você pode mudar e o que você não pode mudar, que você precisa dar tempo ao tempo, de fato. Aquela história de que fala, um tempo é o melhor remédio. É verdade e faz parte do processo terapêutico. Porque a pessoa, ela pode ainda não ter feito terapia, pode não estar exatamente nesse processo, mas ao longo da caminhada dela, sim, ela passou em diversos momentos que lá na frente ela vai entender, se naquela época eu soubesse que era só eu ter dado tempo ao tempo, ter ficado na tranquilidade, na paz, para que aquilo se resolvesse. Então ela começa a olhar para ela mesma, ela começa a aceitar o que não pode ser mudado. Quando você olha para uma determinada situação, por mais dura que ela seja, mas você tem um entendimento que aquilo ali não tá fora do teu alcance, não tá no teu controle, você não consegue pegar, segurar, você não vai sacudir ninguém, né? Então, quando você começa a olhar e ter esse entendimento e aceitação das questões, buscando o entendimento de que, lembra, eu trago também, quem depois procurem lá, semelhante atrai semelhante, então, rapidinho é que você se relaciona com pessoas iguais, por mais que você diga, não, imagina, aquela pessoa é egoísta, imagina que eu sou igual a essa pessoa. Pois é, só que se você botar a mão no fundo da sua consciência, você sim vai se dar conta que você tem algum comportamento egoísta, nesse exemplo que eu tô dando, tá? Então, quando você deixa alguns comportamentos imaturos, infantis, e busca superar isso para uma maturidade, com esse entendimento, esse olhar mais carinhoso para o outro, de como você pode, de fato, se comportar, deixando que o tempo resolva e buscando uma paz no seu coração, você começa assim se encaminhar para solucionar, digamos assim, todos esses sintomas, esses sinais que a gente conversou aqui a live toda, tá? É claro, gente, que eu trazendo em tópicos, eu citando sinais, citando aqui, né, essas questões de soluções, muito fácil, né, tá falando, você tá pensando assim, vou te tocar um ovo, muito fácil falar, sim, eu sei que não é nada fácil passar por esse processo, e eu posso dizer para vocês, porque eu já passei por diferentes processos na minha vida, inclusive o processo de depressão, como eu até contei no Instagram para vocês essa semana, uma situação, que até hoje na live eu lembrei de uma outra situação que ficou nessa do mascarada, que era que eu dormia 16 horas,
Então, se eu tô falando e trazendo essas informações, podem ter certeza, gente. Todas as pessoas que vocês escutam lives, sejam as pessoas mais famosas, que estão já, né, com muitas e muitas pessoas que auxiliam no processo de terapia, e claro, isso é uma questão que as pessoas estão buscando muito, sim. Pode ter certeza de que tudo que elas falam, elas já passaram por algum processo de identificação. Então, elas trazem sim, a gente traz sim muitas vivências e muitas questões, e eu acho que nada mais melhor, né, do que você ter passado por determinada experiência para eu estar te estendendo a mão, aqui pro Face também. Então, para eu estar estendendo a mão para pessoas que eu sei como é que é, eu já senti isso, eu já passei por isso. Então, é diferente. Quando você já passou por aquilo, é diferente. Eu consegui ter uma pessoa na minha frente que está fazendo terapia comigo, passando pelo processo, pelo desenvolvimento, para ela sair daquela situação, e eu entendo tudo que ela está falando, eu já senti aquilo. Então, isso é bem interessante, e ao mesmo tempo, num tempo atrás, isso doía. Então, isso vai auxiliando que essa pessoa se encaminhe para a cura dela, tá? Então, vai tomar o medicamento, como hoje a nossa amiga falou aqui pra gente, numa situação que ela vem, que ela toma o medicamento até hoje, mas junto, em paralelo, vai fazendo o processo terapêutico, vai se escutando, vai tendo esse entendimento dela, e vai transmutando e modificando aí os seus processos, tá? Gente, vamos fazer uma meditação. Quem chegou aí depois, eu tô aqui pelo pessoal que tá no Face, eu tô no Insta também, então a gente tá meio dividido aqui. E vou deixar depois essa live para quem quiser vê-la desde o início, tá no meu canal do YouTube, eu vou deixar daqui um pouquinho lá, vocês podem entrar para ver, que é a doutora Gabriele Tubbs, tá? Então, quem quiser ver desde o início, eu trago os tópicos dos sinais de depressão e tudo mais, nesse ponto de vista do que é o disfarçado, mascarado, que é justamente quando a gente tem que ficar de olho aí pro pessoal que tá ao nosso redor, basicamente, tá? Então, pra gente fechar o nosso dia de hoje, e para quem vê depois, eu convido vocês também, nós vamos fazer uma breve meditação, e eu convido vocês que eu tenho uma meditação bem curtinha, tá? O total do vídeo dá 5 minutos, tá? Para quem não medita ainda, eu convido vocês para vocês entrarem lá no canal e até podem fazer essa meditação guiada, porque o processo, o exercício, né, diário de meditação vai auxiliar muito em todo o teu conjunto do autoconhecimento. E isso tudo que a gente está falando hoje aqui, que o foco é depressão, vai te auxiliar muito, tá? Você vai oxigenar o teu cérebro pelas respirações que a meditação traz, acalmar a mente. Entendam, gente, quando as pessoas falam em meditar, as pessoas me relatam assim: ai, mas eu fechei o olho e eu tô aqui parada, mas não paro de pensar, mas fica pensando e passam os pensamentos, e o que tá acontecendo? Gente, ok, relaxa, sabe? Respira profundamente, chama teu anjo da guarda, pede para ele estar junto contigo durante todo o momento que você estiver de olhinho fechado no teu processo de meditação. A gente fecha o olho, a gente está tirando os olhos do visível e passando para o invisível, porque a gente está olhando para dentro, digamos assim. Então, sim, chama teu anjo da guarda, né? Eu falo às vezes, quem já me viu falando de anjo da guarda, os anjos, eles não chegam assim: aqui, Gabriele, vou cutucar aqui teu ombro e falar contigo, faz isso. Não. Anjo, gente, ele só se manifesta, ele só começa a participar da tua vida quando você chama o anjo. Então, você tem que chamar o teu anjo da guarda, se apresentar. Então, eu já fiz isso. Eu falei: oi, meu anjo da guarda. O nome do meu anjo da guarda é Ceia, tá? Se vocês quiserem ver, vocês podem procurar a Mônica Buonfiglio, super conhecida
no Google, tá? E lá vocês vão procurar pela data, o dia do seu aniversário, tá? E ainda tem o anjo cabalístico, tá? Que ele aparece em determinados horários, então você vai saber o horário do teu anjo da guarda, qual é o nome dele, conversa com ele, se apresenta e pede para ele estar sempre presente. Para quem tem depressão, quem tá no processo de depressão, eu sei que a pessoa vai, tô deprimida, tá muito chato tudo isso, né? Ouvir tudo isso, pois é. Só que no momento que você baixa a guarda, baixa o orgulho e se abre para escutar algumas coisas, pode ser que alguma coisinha que eu falei hoje, na live de hoje, caia a tua ficha, né? De quem tá aqui hoje agora ao vivo, de quem tá vendo depois, tá? Então, a parte da meditação, no momento que você fecha o teu olhinho, sim, vão vir pensamentos, relaxa, deixa o pensamento ir, passou, daqui a pouco veio outro, você nunca vai ficar sem um pensamento, assim, livre, tá? Então, é isso, o meditar é isso. Eu me perguntava no início, gente, como é que eu vou parar de pensar para meditar? Então, vocês podem rir, né? Mas pode ser o que passa na cabeça de alguns de vocês que estejam me vendo aqui, tá? Porque por semelhante, se eu trouxe isso, é porque alguém que tá vendo é semelhante ao que eu tô falando e passou por isso ou passa, né? Então, gente, vamos finalizar agora com essa breve aí meditação, tá? Então, vamos fazer uma respiração profunda. Quem tá me assistindo, se puder parar nesse momento e sentar em alguma cadeira confortável, tá? Relaxa um pouco, apoia o teu celular aí de onde você tá me vendo e vamos fazer aqui uma meditação, tá? Então, respira profundamente nesse momento, pode fechar os olhos. E como eu comentei agora há pouco, agora que você tá aí do outro lado e fechou seu olho, chama seu anjo da guarda, pede para ele estar com você durante o momento que a gente está aqui meditando e estar com você enquanto você tá de olho fechado, tá? Nesse momento, vamos fazer algumas respirações profundas. Respira. Aquela respiração que vem lá de baixo, da base da sua barriga, bem lá de baixo. Segura um pouquinho a respiração. E expira. Segura um pouquinho. Vamos fazer 3 dessas respirações. Respira profundamente. E nesse momento você vai visualizar. Fica de olho fechadinho e você vai visualizar com os olhos da sua mente, entre aspas, né? Você vai visualizar uma luz branca prateada descendo lá do alto, descendo lá do topo. E essa luz branca prateada, ela chega no topo da sua cabeça e ela vai entrando no formato de espiral e ela vai descendo por toda, vai passando pela sua cabeça, ela vai entrando na sua coluna vertebral e essa luz branca prateada, ela vai descendo em forma de espiral, de forma muito calma, sutil, e ela vai descendo, 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 até que ela chega lá na base da sua coluna. E lá ela segue descendo. Ela passa pela cadeira onde você está, ela chega no chão e ela passa pela crosta terrestre e ela chega lá no centro da Terra e se conecta com o todo. Neste momento você está aterrado e ligado, conectado com o alto e a Terra. E nesse momento essa luz começa a se ramificar da sua coluna vertebral para todo o seu corpo e você vai visualizando essa luz branca prateada se ramificando como se fossem as raízes de uma árvore branca prateada e agora vem o verde e é um verde lindo, um verde prateado que vai se ramificando para os seus braços, as suas pernas e ela vai se entrando profundamente atingindo os seus órgãos internos. Então nesse momento você visualiza o seu coração, envolve o seu coração com essa luz branca e verde prateada. Essas luzes são muito lindas, cintilantes, prateadas e elas se misturam e nesse momento elas estão envolvendo o seu coração e você vai olhar para o seu coração e nós vamos agradecer. Agradeça o seu coração por ele bombear todo o sangue para todo o seu corpo.
E ele vai levando todo o fluxo de alegria através do sangue para todas as células do teu corpo, leva luz, leva energia, leva nutrientes e leva toda essa luz cósmica que vem do alto nesse momento e que já está nas suas células, leva para cada uma das suas células essa luz branca prateada com o verde, trazendo a cura para todas as suas células. Neste momento você vai visualizar se você tem algum órgão, alguma região do seu corpo que você está buscando curar, que você precisa resolver, ou essa situação de depressão que a gente está trazendo hoje no tema da live de hoje, você vai envolver este órgão, e que nem a gente fez agora com o coração, você vai envolver este órgão, por exemplo, se for uma situação de depressão, você vai visualizar a sua cabeça, o seu cérebro, os neurotransmissores, que a gente conversou aqui na live, você fica de olhinho fechado e você visualiza o seu cérebro agora nesse momento branco prateado com este verde entrando em todos os sulcos do cérebro, e são aquelas entranhas, aquelas elevações que a gente tem no cérebro, e você visualiza uma luz linda, e nesse momento o seu cérebro pulsa, 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 de luz branca prateada com o verde, e você vai vendo o seu cérebro curar, o seu corpo produzir os neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, e ele vai produzindo e mandando de um axônio para o outro, e vai levando todo essa condução eletromagnética e esse aumento, visualiza esse aumento dos neurotransmissores e você se libertando dessa situação de depressão que não te pertence mais. As outras pessoas que possam ter algum outro órgão, quem está no cérebro continua visualizando tudo isso, e quem tem alguma outra situação na sua vida que precisa curar, de repente um joelho, alguma situação, você vai envolver o seu joelho nesse momento com essa luz verde, e você vai vendo todas as cartilagens, as células do seu joelho regenerando magicamente. Você vai ver isso com seus olhos, com a sua tela mental. E você vai envolvendo esse joelho. Quem tem uma outra situação vai envolver esse órgão. E vai vendo esse processo todo acontecendo, e são luzes cósmicas muito lindas que trazem a cura que vem de Deus, a cura que vem dos anjos, a cura que vem do universo. E essa luz pulsando, é um brilhante muito brilhante, que é até difícil entender aqui pra gente. E agora você vai ficar em frente ao seu órgão e você vai dizer para ele, repita, ou você, se tiver, como você preferir, pode falar em voz alta ou você vai falar com a sua mente. Você vai dizer para o seu órgão: eu te vejo, eu vejo você, e eu peço perdão por ter te levado a essa situação de doença, mas nesse momento eu te trago a cura. E eu permito que você cure. Eu me liberto agora de todo e qualquer ganho secundário que eu possa ter por causa dessa doença que eu provoquei em você, querido órgão. Mas eu te liberto agora. Eu te perdoo. Eu peço perdão também. Eu peço perdão por ter te colocado nesta situação, querido órgão. E você vai visualizar o seu querido órgão como se ele agora criou vida. E ele te responde. E você vai ver ele te respondendo e te perdoando. E nesse momento você visualiza o seu órgão te perdoando. E este órgão que está envolvido com aquele branco prateado e aquele verde, nesse momento ele recebe o rosa. E é um rosa lindo, um rosa muito cintilante. E este rosa envolve o seu órgão e você acaba de envelopar este seu órgão no amor. E ele está, neste momento, todo e completamente envolto no amor, e você visualiza: está curado, está curado, está curado. Repete essa frase, falando para o seu órgão, sorrindo para ele, gente. Vamos mandar alegria para o seu órgão. Seu órgão precisa de alegria para ele recuperar as células dele. E o seu corpo, que é 100% regenerativo, ele vai se regenerando. E você vê novamente, magicamente, este órgão completamente saudável. E você vai repetir:
o nome desse órgão que você está tratando agora nesse momento e a frase, você é saudável. Repete, por exemplo, for cérebro, cérebro, meu cérebro, você é saudável, você está saudável, você está saudável, você está saudável. Joelho, nesse momento, você está saudável, você está saudável, saudável, você está curado, você está curado, você está curado. Repete para o seu órgão. Respira, gente, profundamente. Vai agradecendo por todo esse lindo trabalho que foi permitido que os seus órgãos recebessem, que o seu órgão pudesse ter recebido esse trabalho de cura. Vai respirando profundamente, agradece a sua consciência e o seu inconsciente por terem permitido esses acessos e agradece seu anjo da guarda. Agradece o seu anjo da guarda por ele ter estado com você todo o tempo que você estava de olhos fechados. Vai respirando profundamente, vai respirando, respirando, respirando. E quando você for se sentindo à vontade, você vai abrindo seus olhos. Gente, eu fiquei até emocionada. Eu espero que tenha sido muito proveitoso, que você tenha feito aí e envolvido o seu órgão no nessa luz. E eu agradeço muito a presença de vocês e vejo vocês no próximo.